Meus irmãos, em toda posse e ordenação de oficiais, exige-se que se pregue ou que se lembre de algumas coisas a respeito da liderança na igreja. Então, para que não tenha duas pregações, uma na hora da posse e uma outra diferente, eu vou trazer a mesma mensagem para a edificação da igreja e que sirva também de alerta para todos os líderes que foram eleitos na segunda-feira passada, para todos os oficiais. Eu espero que falar sobre liderança não faça você pensar ou aplicar essas verdades apenas aos líderes, porque de uma certa forma a igreja tem um chamado, a igreja tem uma missão, a igreja tem uma incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. A igreja é embaixadora de Cristo neste mundo e por isso ela precisa se colocar na posição de alguém que é chamada para fazer a obra do Senhor. Por isso, as aplicações servirão também para a nossa vida como igreja, como povo de Deus. Êxodo, capítulo 18, a partir do verso 13. Nós vamos compartilhar sobre os líderes e o seu trabalho. Os líderes e o seu trabalho. Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Êxodo 18, 13 em diante. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazemos ao povo? Que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu a palavra de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes e todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Feche os seus olhos e peça a Deus para falar contigo. Eterno Deus, nós pedimos que fale conosco, que o Senhor nos dê cada dia mais esta consciência firme de que a igreja
é dirigida pelo Senhor, que usa líderes vocacionados pelo Senhor para fazerem a tua obra. E hoje nós lamentamos quantos líderes estão se desviando das verdades ensinadas no Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nesta noite nos dê a consciência da importância de permanecermos firmes nessas verdades. Como igreja, como líderes, a igreja emite opiniões na sociedade, no mundo, e que estas palavras mencionadas, que estas opiniões apresentadas, que esses conselhos dados, que esses encorajamentos a Deus citados uns com os outros, sejam instrumentos do Senhor para exaltar o poder do Evangelho de Cristo Jesus que transforma a vida das pessoas. E que o nome do Senhor seja glorificado e bendito para sempre. Nós pedimos isso, que o Senhor nos dê essa consciência e fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, os líderes e o seu trabalho, a igreja e o seu trabalho, o povo de Deus e o seu trabalho. Liderar é tanto um privilégio quanto um dever. É um privilégio porque a função onde Deus nos coloca é uma função honrosa. Nós somos chamados para fazer parte da família da fé, do corpo de Cristo, a instituição, a igreja é a instituição mais importante na face da terra, porque por meio dela Deus manifesta o seu poder e faz a sua vontade ser conhecida. E também realiza o propósito para o qual Ele convoca, Ele direciona, Ele comissiona, Ele convoca a igreja de Cristo Jesus. Como dever, nós devemos ser hábeis naquilo que nós fazemos. E a habilidade não pode ser uma virtude que traga glórias para nós mesmos, mas que represente a responsabilidade que nós temos de fazermos a obra do Senhor bem feita. Há um dever a ser desempenhado, há um privilégio em fazermos parte deste trabalho, e há um dever, o trabalho não pode ser feito de qualquer forma. Exige-se sabedoria para lidar com pessoas. A responsabilidade de liderança, quando os líderes se levantam na igreja para conduzir um povo, há uma responsabilidade imensa sobre os seus ombros. A igreja, que tem o papel de influenciar um lugar, uma sociedade onde ela está inserida, pesa sobre ela uma responsabilidade imensa. Nós não podemos ser desqualificados no exercício do dever para o qual Deus nos chamou a fazer. A função aonde Deus nos coloca, deve ser desempenhada com esta convicção de que é algo muito sério que nós estamos fazendo. Não podemos camuflar uma espiritualidade dominical, onde todos podem admirar o bom comportamento um do outro, mas durante a semana vivermos reprovavelmente através do conceito dos outros, ou reprovadamente, melhor dizendo. Nós temos que ser pessoas fiéis, retas, que encaram o dever da liderança como algo de extrema responsabilidade. O âmbito onde nós estamos inseridos é espiritual, meus irmãos. Por isso que as coisas espirituais são loucuras para o mundo, porque eles não entendem por que nós nos envolvemos com tanta convicção, com tanto afinco, com algo que para eles não tem significado nenhum. É muito subjetiva a vida espiritual para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas para nós que confiamos, que cremos no Evangelho e na Palavra de Deus, não há algo mais tão real do que a realidade, do que a existência da igreja e a presença do Senhor no meio dela, usando-a como instrumento de proclamação das verdades do Evangelho neste mundo. Moisés foi um exemplo de liderança.
Inicialmente se sentia desqualificado. Manda outro, Senhor, para conduzir o povo. Sou pesado de língua, eu não sei falar. Certamente devia ter alguma dificuldade, mas nós nos esquecemos, e talvez Moisés tenha se esquecido disso, que a capacitação para se fazer a obra do Senhor vem dele, do próprio Senhor. Porque se olharmos a nossa natureza humana, todos nós, um por um, sem retirar nenhum de nós, podemos nos considerar como desqualificados. Mas quando olhamos para a santidade do Senhor, para o chamado do Senhor e para o poder do Senhor, que tem a capacidade de nos moldar a ponto de podermos desempenhar um trabalho, uma liderança eficaz, nós descansamos no próprio Senhor. E é assim que Deus age. Quando nós diminuímos, o Senhor cresce. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. E o nome dele na nossa vida é bendito para sempre. Moisés foi um exemplo de liderança. E como igreja, nós podemos tirar lições de liderança para a nossa vida através da liderança de Moisés, mas não podemos deixar de enfatizar a grandeza e a sublimidade da liderança do mestre dos mestres. Daquele que ensinava com perfeição e sabedoria, daquele que acolhia com amor, daquele que exortava com a preservação e mudança daqueles a quem ele exortava, que é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo em excelência. Mesmo que nós tenhamos exemplos de personagens bíblicos de liderança, nós não podemos desfocar a nossa visão do Senhor dos senhores, do Mestre dos mestres, o Rei dos reis, a pessoa de Cristo Jesus. Em sua mansidão, obediência e fidelidade à sua missão, ele nos dá um exemplo a ser seguido. E podemos dizer sobre Moisés, um homem manso, como diz a palavra do Senhor, sua fidelidade, sabedoria e também persistência serve para nós como modelo de alguém que quer servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. É interessante que Moisés havia sido instruído em toda a ciência dos egípcios. A Bíblia diz, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavra e obras. Ou seja, ele falava e falava bem, e fazia com eficácia aquilo que ele fazia. Porém, tinha dificuldades, que nós também precisamos aprender com a lição de alguém que talvez descuidou de uma área tão importante na vida da liderança, que é trazer outros para participarem. É trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, entender a necessidade de auxiliares, buscar ajuda, buscar mais pessoas, porque ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Por isso que precisamos uns dos outros, por isso que Deus vai trazendo família após família, para formar uma igreja, um povo, para fazer a obra do Senhor. E Ele capacita o seu povo. Todo líder, por mais que capacitado que ele seja, ele precisa de companheiros, de auxiliares, de pessoas perto dele que lhe ajudem. O líder e seu trabalho. Vou destacar 3 coisas em primeiro lugar. A consciência do chamado. Você observa que o verso de número 13 diz, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, ou seja, ele tinha consciência do que tinha que fazer. Ele tinha consciência de que estava ali chamado por Deus, vocacionado por Deus, para liderar o povo de Deus, e ele fazia isso, ele não negligenciava o seu dever. Aquilo em que Moisés errou não é no conteúdo, mas talvez na forma que ele estava fazendo, pensando que podia dar conta sozinho desse trabalho. É preciso ter a consciência do chamado. Líderes precisam entender que são dispenseiros do Senhor, proclamam o Evangelho do Senhor, trabalham para o Senhor. O líder maior desta obra chama-se Jesus. Somos nós seus instrumentos para que esta obra seja realizada. Nenhum líder pode se colocar na posição de dono,
principalmente desta igreja que pertence a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja é de Cristo, os líderes servem na igreja de Cristo. Não se pode assumir o monopólio do poder administrativo da igreja. Há igrejas que são lideradas por um só, mas ela será muito mais saudável quando liderada por um grupo, escolhido pela igreja, chamado pela igreja, para representar a igreja, para discutir os assuntos da igreja, para avaliar a necessidade da igreja e para trazer à igreja aquilo que precisa ser feito. Os recursos não são nossos, a igreja não é nossa, o rebanho não é nosso. Não há hierarquia de liderança na igreja. Esta igreja não é do pastor Ederson. Esta igreja não é dos presbíteros. Esta igreja não é da PCA, Presbyterian Church in America, que é a denominação que nós fazemos parte. A igreja, ela é propriedade exclusiva de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela é dele. Você pertence ao Senhor. E nós, como líderes nesta igreja, nós prestamos contas ao Senhor. E é claro, irmãos, a quem muito se confere ou outorga a poder ou função ou ministério, muito lhes será cobrado. Por isso, a responsabilidade em se fazer um trabalho consciente do chamado de Deus para fazê-lo. Há diferenças nas funções, mas não existe hierarquia. Um é pastor, outro é presbítero, outro é evangelista, outro é mestre. Cada um desempenha as suas funções e todas elas são importantes para a edificação do reino, mas ninguém é melhor do que o outro porque exerce determinada função. Presbíteros não são maiores do que diáconos, e pastores não são maiores do que presbíteros. Não, todos nós somos servos do Deus Altíssimo, dependemos do mesmo Deus, somos necessitados da graça que flui da fonte do autor da graça, que é o próprio Senhor. Assim como você precisa do Senhor, eu preciso do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor. João, é interessante porque às vezes pensamos assim: será que tem alguém que pensa diferente? Será que tem alguém na instituição chamada igreja que, em nome da igreja, em nome do Senhor, se levanta, profere as coisas espiritualizadas, as palavras são bonitas, mas que por trás há interesses que seja unicamente exaltar a si mesmo e exercer uma liderança que seja autoritária, uma liderança que seja impostora, uma liderança que simplesmente quer se projetar na função e no exercício desta liderança? A Bíblia dá exemplo de um deles. João denunciou um homem chamado Diótrefes, porque ele estava, inclusive, não querendo se relacionar com as pessoas, porque se considerava como o bambambam da igreja. Vocês já lembraram do Popó e Bambam, né? Não é isso. Estou falando, meus irmãos, de alguém que se achava o tal. E olha só o que diz a Bíblia a respeito de Diótrefes. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja? Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. 3 João 9, versículos 9, 10 e 11. No tempo de João, e João denuncia, e João aponta e diz: olha, não segue esse Diótrefes, porque ele está falando mal a nosso respeito e quer afastar as pessoas da igreja, do corpo de Cristo. Há boas lideranças e más lideranças. Como nós vamos identificar uma boa liderança quando esta liderança está exaltando a pessoa de Cristo e se humilhando debaixo do senhorio do Senhor e fazendo obedientemente a sua vontade? Consciência do chamado. Segundo lugar,
preparação ou percepção das necessidades em volta e se preparar para supri-las. Se você observar, o verso 14 diz assim: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? O sogro de Moisés percebeu. Moisés não estava percebendo. Deus precisou enviar alguém até ele, o seu sogro, que exercia, obviamente, liderança no tempo de Moisés, e diz: olha, Moisés, o que você faz, é bom o que você faz, mas a forma que você está fazendo não é boa. É preciso mudar, você precisa de ajuda, precisa de auxiliares. Líderes precisam perceber qual é a necessidade do grupo que lidera. Diáconos, presbíteros que foram eleitos, pastor, líderes de departamentos, nós precisamos buscar de Deus discernimento e fazer a pergunta: o que é que o povo precisa? O que é que a igreja precisa? Qual é o alimento, qual é o cardápio que precisa ser oferecido à igreja para que ela seja transformada, curada, mudada, sanada, edificada? E não pense que esse trabalho que precisa ser feito é um trabalho que é feito sozinho ou deve ser feito de qualquer forma. Às vezes nós somos tentados a simplesmente cumprir uma agenda. Foi no domingo, foi num pequeno grupo e participou de uma atividade durante a semana. Não, tem que haver intencionalidade por trás dessas atividades. Nós não fazemos as coisas que fazemos por fazer, para cumprir a agenda, para preencher um calendário, não, porque nós acreditamos que esses são meios que Deus estabelece para que a igreja se envolva, a igreja cresça, a igreja promova o evangelho onde nós estamos inseridos, onde ela está inserida. É interessante que às vezes quem está de fora percebe melhor do que quem está dentro, não é? E a nossa tendência é: eu não quero saber da opinião do outro. Ora, às vezes é um instrumento de Deus a opinião do outro. Moisés podia dizer: meu sogro, o senhor não sabe de nada, eu sei o que eu estou fazendo, o senhor já está velhinho, não, deixa eu aqui no meu lugar. Não, ele se sujeitou, ele ouviu o que o seu sogro estava dizendo, porque ele tinha a percepção que ele não estava tendo. Deus deu ao outro para compartilhar com ele, para que ele fizesse a obra do Senhor corretamente e eficazmente. Jetro, sogro de Moisés, um sacerdote, percebeu a dificuldade que Moisés estava tendo para exercer a sua liderança. Era muita gente, Moisés assentado, o povo vinha, imagina uma fila enorme, e no sol escaldante, ia um por um resolver os problemas pequenos e grandes. E o sogro de Moisés não divide isso em grupos de 1.000, 100, 50, 10, e cada um vai cuidar de uma parte. Que sempre tenhamos do nosso lado homens como Jetro para nos ajudar. Pode ser o nosso sogro, mas pode ser o nosso irmão em Cristo, nosso amigo, pode ser alguém que Deus colocou junto de nós para nos auxiliar. Qualquer um que faz parte de uma igreja pode ser usado por Deus para a edificação da igreja. Há uma frase de um escritor chamado Doug Fields. Ele disse: se você tem medo da opinião dos outros, você não é líder. Nós não precisamos ter medo da opinião dos outros. Às vezes elas são úteis, desde que sejam opiniões coerentes, desde que sejam opiniões legítimas, desde que sejam sugestões que abram um leque de oportunidade e de percepção. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. Moisés tinha convicção da vocação, ele tinha que aprender a percepção da necessidade que existia no grupo que liderava, e assim deve ser a liderança na igreja. E em terceiro lugar, ele tinha necessidade de ajudantes. O verso 18 diz assim, o capítulo 18, verso 15 diz: respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre mim e outro e lhes declare os estatutos e as leis de Deus.
E o verso 19 diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E olha só, e Deus seja contigo. Olha, o conselho é meu, mas a ação da capacitação é de Deus. E aí o verso 20 ensina-lhes os estatutos, e tudo que Moisés recomendou, ele fez. O verso 25 diz: escolheu Moisés. Ou seja, a recomendação, a sugestão do sogro foi atendida. Foi o que o sogro de Moisés disse para ele, ele fez. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Se Moisés não mudasse o jeito de liderar, chegaria ao esgotamento em breve. Não é assim que os líderes que querem fazer tudo por si só acabam se encontrando? Esgotados, estressados, burnout. Hoje, quantos pastores nós conhecemos e também temos que tomar o cuidado para não chegarmos na mesma condição. Porque a tendência de um líder que está à frente de uma igreja é achar que ele deve fazer sozinho. Mas nós precisamos, meus irmãos, sempre nos colocar humildemente diante do Senhor, confiando e acreditando que é o Espírito Santo quem distribui os dons conforme lhe apraz e não dá todos os dons para um só. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Nós não podemos negligenciar a busca por pessoas para ajudarem na liderança. A igreja precisa de homens capazes, cheios de Deus. Como diz as qualificações dos oficiais lá em Tito, lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Estas coisas precisam estar presentes na vida do líder. Olha o que diz a palavra do Senhor: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e aí encaminha-os em cada função. O caráter de homens de Deus precisa ser destacado para exercer liderança na igreja do Senhor. É interessante que Moisés teve muitos auxiliares, né? A Bíblia registra vários auxiliares. Só para citar alguns deles que a Bíblia nos apresenta: Miriam, sua irmã, uma mulher que auxiliou Moisés em suas tarefas, o seu irmão Arão, os anciãos, líderes que representavam o povo, o próprio sogro de Moisés, um homem cheio de sabedoria, Josué, que foi o sucessor de Moisés, era alguém que estava junto dele. Sempre líderes que foram chamados por Deus para somar, para somar. Se Deus chama cada líder, cada um, se Deus traz cada família para essa igreja, é para somar. Porque a obra não para, ela precisa ser feita, e ela não é feita por um só. E às vezes a gente olha para a liderança eleita, os oficiais, aí a gente diz assim: então agora cada um está no seu cargo e não preciso fazer nada. Não, não são as únicas funções que são desempenhadas na igreja. Existem inúmeras atividades, inúmeros ministérios na igreja que precisa de homens e mulheres de Deus para auxiliar na obra de Deus. E a gente precisa orar, identificar e inseri-los nestas funções. Há uma frase que me chamou a atenção que diz: precisamos de líderes que sejam sábios e não espertos. Não é? Muitos líderes espertos por aí, enganando a muitos. Nós precisamos de homens sábios. A igreja precisa de homens sábios, e Deus tem chamado homens sábios para agir com prudência. Moisés foi um homem sábio. Aliás, ele estava julgando as causas do povo de Deus, dos israelitas, daqueles que vinham a ele para poder para terem seus problemas resolvidos. Que esta igreja seja formada por homens que têm consciência da sua vocação, e mulheres também, que tenha
a percepção da necessidade do povo que lidera, ou do grupo, ou do ministério que lidera, e que reconheça que não pode fazer o seu trabalho sozinho, precisa de ajudantes. Eu estava fazendo e não vou contar para me vangloriar não, que eu tenho prazer de fazer essas coisas, mas houve uma fase da construção disso aqui, que eu não tinha como fazer sozinho, porque eu montei isso em casa para depois desmontar e trazer para cá. E essa parte de cima aqui, ó, ela é duas tábuas que viram assim e são pesadas. Eu abri a porta, gritei 2 nomes: Cláudia, Gabriel, preciso da ajuda de vocês. Eles chegaram lá e disseram assim: não vai dar, meu amor. E eu disse: vai, pega de lá que eu pego de cá e nós vamos colocar por cima. Só estou dando um exemplo de que quando tem ajuda, as coisas fluem com mais facilidade. As coisas acontecem com mais rapidez. Às vezes você está nesta igreja e ainda não encontrou o espaço, a área onde você pode ajudar. Mas observe, questione, pergunte: em que eu posso servir, em que eu posso te ajudar? Deus nos capacita, irmãos. Não tem nenhum de vocês que não sabe fazer nada. Não tem. Cada um de vocês, certamente, cada um de nós é capacitado para alguma coisa. O que nós precisamos fazer? O que eu posso fazer? Perguntar. É claro que é preciso qualidades para fazer a obra do Senhor. E quais são as qualidades do líder? Eu queria encorajar você a chegar em casa e ler Tito capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3, e observar as qualificações de alguém que é chamado para liderar na igreja de Cristo Jesus. E aplique essas coisas para a sua vida, porque quando a gente olha para essas qualificações, a gente pensa assim: que os líderes têm essas qualificações. Eu não sou líder. Não quer dizer que você não precisa tê-las, porque as qualificações são para todos. O que Paulo está dizendo é isso, mas não pode faltar principalmente na vida dos líderes. E eu vou citar só 3 coisas aqui. Primeiro, mansidão e humildade. A Bíblia diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E é algo que a gente precisa se esforçar, trabalhar. Às vezes nos encontramos irados e podemos trair a nossa própria tendência de querer ser pacificador. Aí dependemos de Deus. Homens de Deus precisam ser mansos, serem humildes no exercício do seu dever. Quando a mansidão ela se evidencia na vida de alguém, é muito mais fácil de você encontrar alguém para te ouvir, não é? Não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança. Mansidão e humildade. Segundo lugar, obediência. O verdadeiro líder, o verdadeiro ministro de Cristo precisa viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Você já ouviu dizer a pessoas dizerem assim: olha, eu não estou me envolvendo mais com essas coisas de igreja, essas coisas espirituais, mas eu estou em comunhão com Deus. Não há coerência. Nós precisamos viver a nossa vida cristã em todo lugar e em todo tempo. Nós precisamos ter um procedimento que identifique alguém que tem uma função honrosa, que é ser líder na igreja de Cristo Jesus. Olha só o que diz a Bíblia: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. 2 Coríntios 8, 21. Porque a relação, a exigência de honestidade, integridade, mansidão, humildade, só faz sentido se nós nos relacionarmos uns com os outros, sim ou não? Se não tiver alguém para eu me relacionar, que sentido vai ter eu ter essas virtudes? Ou ter que as praticar? O líder precisa exercer um trabalho honroso diante da família, diante da igreja, no trabalho, na sociedade em geral.
Um bom líder é um exemplo para o seu rebanho. Um bom líder é um exemplo para o seu rebanho. Tem muitos líderes que estão dizendo assim, vai e faça isso, 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 isso. Mas a maneira correta deveria ser, vamos e façamos isso, 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 isso. Obediência ao Senhor, a palavra do Senhor. É impossível liderar sem vida de oração e sem conhecimento das Escrituras. É impossível. É impossível liderar sem Deus. É impossível liderar sem uma comunhão com Deus, sem uma vida consagrada, sem uma família consagrada aos pés do Senhor, dependendo do Senhor. As qualidades do líder: mansidão, humildade, obediência, fidelidade. Uma das qualidades essenciais na vida de um líder. Olha o que a Bíblia diz. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Eu me lembro muito bem quando eu era aluno do reverendo Augusto Nicodemos, lá em São Paulo, no seminário JMC. Ele tinha um costume de ministrar as provas da seguinte forma: ele chegava, entregava as provas e saía logo depois que entregava, porque ele dizia: se eu não posso confiar em vocês que serão pastores, mas eu queria que você escrevesse uma palavrinha. Ele era professor de grego, Novo Testamento, e pedia que nós escrevêssemos logo no cabeçalho da folha: pistos, fiel, para fazer uma prova. E aquilo mexia com a gente. Porque, ora, se eu não puder ter a honra, ter a hombridade de fazer uma prova com honestidade e com fidelidade, que capacidade eu terei para cuidar da igreja de Deus, do Senhor? Fidelidade, honestidade é algo raro, mas que precisa estar presente na vida dos líderes. A verdadeira fidelidade revela-se nos atos cotidianos, nas simples coisas. Os olhos do Senhor estão à procura dos que são fiéis. Olha o que diz a Bíblia: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Olha só, o fiel será o escolhido para me servir, para liderar, para conduzir o povo. Moisés foi um homem fiel. Que esta igreja seja formada por homens e mulheres fiéis ao Senhor. Que saiba o compromisso que tem diante de Deus, de se colocar como pessoas que não tenham do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Há um livro chamado O Desafio da Liderança. Nesse livro há uma pesquisa feita com mais de 20 mil pessoas, em 4 continentes, para saber as características daqueles que exerciam liderança, ou que eram admirados como líderes. E todos tinham a liberdade de citar ou escolher qualquer característica. Que característica que você admira na vida de um líder? E a pesquisa constatou que 4 qualidades estiveram presentes em quase todos os que fizeram a pesquisa. Foram repetidas estas qualidades várias vezes, mais de 60% dos entrevistados. E quais são essas qualidades que eles enfatizaram? Primeiro, competência, 63%. Inspiração, 68%. Visão do futuro, 75%. Honestidade, 88%. Uma característica que se admira na vida de um líder. E todo mundo, meus irmãos, a característica mais apreciada é a honestidade, a fidelidade com a obra do Senhor, é o compromisso que tem com as coisas de Deus. É o que se admira na vida de um líder da igreja do Senhor. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: ninguém pode fazer a obra do Senhor sozinho. Vamos nos manter de mãos dadas. Cada um de nós tem algo para se fazer. Cada um de nós tem uma tarefa.
Cada um de nós tem um dever. Os líderes que hoje serão empossados aqui não estão sozinhos nessa obra. Eles precisam do auxílio e do apoio de cada um de nós para fazer a obra do Senhor. Todo líder precisa de auxiliares, precisa perceber as necessidades. E aí eu queria encorajar a igreja, ao perceber necessidades, sentar-se com os líderes com amor, caso essas necessidades não sejam alvo dos projetos da liderança. Porque se há necessidades, as necessidades precisam ser supridas. Procure com amor, fale com amor, sugira com amor. E eu tenho certeza que Deus vai dar ouvidos para ouvir essas sugestões, e a obra do Senhor vai ser feita, e Deus vai ser honrado. Sigamos o exemplo de Moisés, tendo Jesus como nosso maior exemplo. Não busque fama, líderes, não busque fama, igreja. Não busque poder nem popularidade. Busque exaltar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre dos mestres. Não busque glórias, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você quer estar na igreja para se projetar e se tornar um glorioso homem, este não é o seu lugar, porque o lugar do glorioso já está ocupado, chama-se Jesus. Não busque elogios dos homens, mas a aprovação do Senhor. A aprovação do Senhor, um obreiro aprovado, e aprovado por Deus. Claro que a sua aprovação também terá o respaldo dos homens, mas muitas pessoas estão preocupadas com o que os homens vão dizer a seu respeito, sendo que o que mais importa é o que Deus sabe a seu respeito. Lembra de Jó, Noé, homens retos, íntegros e tementes a Deus e que se desviavam do mal? E sabe onde estão registrados esses testemunhos? Na Bíblia, Deus falando a respeito desses homens. Que sejam os líderes dessa igreja, dessa forma. Que essa igreja seja vista como uma igreja que está sendo fiel no cumprimento da sua missão de proclamar o Evangelho. Sirva com alegria, pois é ao Senhor que você está servindo. Sirva com alegria. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe cada líder desta igreja, que você ore em favor da liderança desta igreja e que nós juntos de mãos dadas continuemos firmes nessa jornada, que é a jornada que nos direciona para o céu, para o lugar onde todos um dia nos encontraremos perfeitos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Os líderes e o seu trabalho, a igreja e o seu trabalho. Não nos esquecemos, nem negligenciemos esta missão que nos é outorgada, em nome de Jesus. Feche seus olhos, peça a Deus para dar a você um coração voltado para o Senhor, para a sua palavra, e que você pratique essas verdades na sua vida. Deus, nós pedimos isso, que o Teu Espírito Santo nos ajude a nos lembrar das coisas que nos são ensinadas e nos ajude a praticar as coisas que nós ouvimos. Que a igreja tenha sempre ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Que sejamos uma igreja sólida, saudável, fiel, obediente ao Senhor, à Tua palavra, humilde, mansa. Que sejamos uma igreja formada por homens que têm uma liderança, uma igreja que tem uma liderança formada por homens que apresentam essas características no meio da igreja. Em nome de Jesus, meu Deus, dá-nos uma visão de mundo a partir da Tua palavra e não a partir do próprio mundo. Dá-nos uma visão da missão que nós estamos desempenhando na perspectiva do Senhor e do que o Senhor nos chamou para fazer, e não das necessidades de opiniões variadas que nós ouvimos aqui e ali como prioridades. Que nós saibamos das prioridades que vêm apresentadas a nós por meio do Senhor e do Teu Espírito, que usa a palavra para nos
ensinar, moldar, corrigir e direcionar. Seja conosco nesta noite, para que nós saiamos daqui, meu Deus, capacitados por Ti. Nenhum de nós tem habilidade própria, mas nós podemos ser revestidos com a capacitação que vem do alto, e assim fazer a obra do Senhor com dignidade. Choramos em nome de Jesus. Amém.